Eu acho que é muito legal porque eu consigo ter empatia com os dois lados. Porque eu também comecei a minha empresa do zero, né? Quando eu, né, o Rafael, a gente trabalhava junto numa empresa, eu era executivo da empresa, eu agora, pô, não era feliz nesse negócio e eu quis ter a minha própria empresa. E no primeiro dia eu era sozinho, fazia absolutamente tudo. E aí eu comecei, as coisas foram evoluindo e tal, e na Celete também, né? Na Celete, no dia um era eu, João e Marcel apenas, né? E aí, quando você começa assim a empresa, você tem uma ansiedade muito grande em relação ao uso do seu tempo. Então, tenho certeza que você vai ter histórias assim que você acha que se você não está trabalhando, a empresa está morrendo. Nossa. Então, você tem que trabalhar o tempo todo. Você tem que trabalhar sábado, você tem que trabalhar domingo, de madrugada, quando você vai no banheiro fazer xixi, você tá trabalhando, aí você não consegue dormir, porque você fala, pô, eu tô muito vagabundo e tal. Real. Né? E o provedor, o dono de provedor, se sente dessa forma. Então, por isso que o cara vai instalar. Porque ele acha que o tempo dele é zero, vale zero. Ele falou, não, então eu preciso estar sempre em ação. Mas, de verdade, é lógico que ser empreendedor é muito difícil e que os primeiros passos são ultra difíceis. Mas, a partir do momento que você passou ali a linha da pobreza, digamos assim, que você viu que você tem um negócio, que você já criou... Porque a coisa mais difícil é criar um modelo de negócio. Para qualquer negócio. Pode ser o negócio da Coca-Cola, do Uber, da Microsoft, ou o negócio da Loucos da Telecom. A coisa mais difícil é criar o modelo. A partir do momento que você criou o modelo, aí você tem que gastar o seu tempo com acrescentando as novas peças para que ele vá andando sozinho e que não dependa de você. Então, eu tenho bastante isso dentro de mim de eu quero sempre ser inútil na empresa. No sentido de que se eu não trabalhar um dia e estiver pensando no que a empresa vai ser daqui a um mês ou daqui a 6 meses, nada vai parar. Então, eu acho muito, né? Eu concordo muito com o que ele falou. Cara, a gente só conseguiu crescer porque, primeiro, que a gente tinha ali um grupo inicial que era muito forte. A gente conseguiu vencer aí algumas barreiras que não eram triviais. E aí a gente foi acrescentando novas pessoas para a equipe que pensavam como a gente. Aí de primeira, às vezes não pensava, aí demora um tempo para entender. Mas eu acho que o dono do provedor tem que se preocupar muito, realmente, com as pessoas e com o uso do tempo dele. E isso não é uma disciplina básica. Isso não é uma coisa que a gente é ensinado. Então, quando a gente dá uma pausa, né, nessa adrenalina de fazer instalação, de configurar equipamento, de solucionar problema, e você fica inútil, ócio, total, pelo menos um final de semana, sem dar nenhum atendimento, sem atender ninguém no WhatsApp, você começa a ter a oportunidade de olhar o seu negócio. E aí você vai usar a experiência acumulada desse tempo, você vai usar os dados, né, que o provedor tem muito dado, então... Pô, se eu melhorar um pouquinho aqui, melhorar... E aí você vai ver que o melhor uso do seu tempo tá aí, na verdade, em capacitar pessoas, ou contratar pessoas, ou fazer parcerias. E aí a coisa vai andando. E quando você dá para essas pessoas um pouquinho de autonomia, que também é outra coisa difícil, que a gente não é ensinado, né? O normal é querer ser centralizador e tal. Mas quando a gente consegue superar isso, poxa, é muito potente. Né? E aí você consegue crescer efetivamente de maneira exponencial. Aí você consegue fazer vários projetos ao mesmo tempo. Você consegue ter qualidade de vida, né? Que é uma das reclamações totais de provedor, porque justamente, como o Rafa comentou, como é um negócio de necessidade, parou ali um ramo de uma OLT, não precisa nem parar uma placa inteira. Parar uma placa inteira de uma OLT é o desespero na terra. Mas parou um ramo, já é muito ruim, porque a estrutura de atendimento não está preparada, não está dimensionada para isso. E tem localidades que o cara vai lá fisicamente ameaçar o dono, você sabe muito bem disso. Então, é uma coisa tensa. Então, o único jeito, né, de você conciliar essas coisas todas é ir fazendo passo a passo. Lógico que também, como o provedor não é criado a partir de um investimento, ninguém recebeu lá 5 milhões na sua conta e aí foi criar seu provedor, ao contrário. Então, aí o que acontece é que o cara tem que ir fazendo passo a passo. Mas ele tem também que fazer a análise para poder fazer a coisa, deixar ela ir. Porque se a gente fica segurando, a gente mata nosso próprio negócio. Então, eu concordo com você.
Eu acho que isso é um ponto que a gente pode colocar nas nossas comunicações. Cara, usa uma parte do seu tempo para planejar a empresa, usa uma parte do seu tempo para treinar os seus funcionários, para capacitar e para tentar ter realmente um plano estratégico que vai além. Não estamos falando plano estratégico de fibrar. Estamos falando plano estratégico da empresa. Porque novas aquisições, legal, sempre vai ter, é uma parte. Aí a gente está colocando aqui uma nova componente, né? Que é vender mais coisas para as mesmas pessoas que já estão na sua base. Mas existem outras estratégias. Existe fusão e aquisição, existe a sua parte corporativa, né? A sua comunicação corporativa, o seu plano de sucessão. São N aspectos. N. Então, quando você vai saindo ali do operacional e vai indo para o estratégico, aí sim você vai ter novos desafios, aí você vai se sentir realmente empresário e não só o cara ali que está na pegada diária.